Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Estamos aqui nessa segunda aula. Tenha certeza da sua vida eterna. Quero me estender na minha fala nessa aula para que você tenha convicção da sua vida eterna. Para você saber que você é um salvo em Cristo Jesus. Você não é salvo por estar em si mesmo, mas salvo em Cristo, porque Cristo Jesus lhe salvou. Então, quero lhe apresentar com mais contundência, com mais ênfase, quem é Jesus Cristo. Então eu quero dizer para você, quem é Jesus Cristo, e eu vou dizer, este é Jesus, que eu quero falar um pouco dele aqui nesse momento. Jesus Cristo, ele transcendeu do céu à terra, nasceu da Virgem Maria, se fez homem, teve as suas vontades de criança, debateu com os fariseus, e depois foi à cruz do Calvário e ressuscitou no terceiro dia. Mas eu quero trazer você aqui para a palavra de Deus. E quero lhe fazer uma pergunta a nível de introdução. Quem é Jesus Cristo para você? Então, meu nome é Célio, sou professor da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Getsemane de Fortaleza. Nós chamamos EBD, Escola Bíblica Discipuladora. Então, nesse tempo de pandemia, nós estamos um pouco resguardados, obedecendo os decretos dos nossos governantes. Um dos princípios é obedecer às nossas autoridades. Então, a obediência ela é uma virtude de poucos. Poucos querem ter essa obediência. Mas em Cristo Jesus nós somos obedientes porque nós aprendemos isso de Cristo. Então, quem é Jesus Cristo para você? Então, seja qual for a sua resposta, meu amado irmão, eu quero lhe apresentar a Jesus Cristo. Abra comigo em João capítulo 17, versículo 5, e vamos fazer a leitura. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que houvesse o mundo. Então, quem é Jesus Cristo para nós? Ele é o Filho de Deus. Ele estava com Deus antes da fundação do mundo. Então, Jesus Cristo, ele é Deus. Ele já estava com Deus antes da fundação, antes da existência do planeta Terra. Ele veio só pagar o alto preço e preço de cruz. Veio só nos comprar. Ele veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Prosseguimos o texto no próprio Evangelho de João, capítulo 1. Vamos se deter só no Evangelho de João. Então a aula anterior foi só Romanos, uma carta de Paulo, e agora o Evangelho de João, O Evangelho de João não é o João Batista, é o apóstolo João, que andou com Jesus Cristo, que descansou no peito de Jesus Cristo e que escreveu o livro de Apocalipse, que foi preso na ilha de Patmos, Então, o apóstolo João, que era o seguidor de Jesus Cristo, é diferente do João Batista. João Batista foi o último profeta da Bíblia Sagrada. E já João, o apóstolo João, não é profeta, é um discípulo, é apóstolo. João Batista é um profeta e o último profeta batizou Jesus Cristo. A nível de introdução. Vamos nós. João capítulo 1, do versículo 1, versículo 2. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. 2. Ele estava no princípio com Deus. Então Jesus Cristo não existiu há 2000 anos atrás. 2020 anos atrás, no nosso calendário romano. Então não veio uma existência de curto prazo. Jesus Cristo, ele é eterno. Ele sempre existiu antes da fundação do mundo. Quem criou o mundo foi Jesus Cristo, Gênesis capítulo 1. Então o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então lá vai ter a Trindade. Depois nós vamos ter essa aula da Trindade e nós vamos entender o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nesse momento nós estamos falando só de Jesus Cristo. Nós não vamos falar da Trindade. Então Jesus Cristo ele existia antes da fundação do mundo. Ele estava com Deus, Então Jesus Cristo ele já existia e ele estava com Deus. Então quem é Jesus Cristo para nós nesse momento? Já estamos tendo um grande discernimento que Jesus Cristo ele era Deus. Em João 10:30, quero fazer também a leitura para você. Confira comigo. Eu e o Pai somos um. Então Jesus Cristo ele é eterno, Jesus Cristo ele é Deus,
Então Jesus Cristo ele se tornou homem e habitou entre nós. Já estamos tendo esse grande discernimento, mas vamos fechar esse discernimento com uma grande coerência. Em João 1,14. João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Então, resumindo aqui esses versículos que nós lemos, temos o discernimento que Jesus Cristo ele é eterno, que Jesus Cristo ele é Deus, e Jesus Cristo ele é homem e habitou entre nós. Qual o propósito de Jesus Cristo ele veio fazer tudo isso, já que ele era Deus? Por que Jesus Cristo ele veio habitar no nosso meio? Para nos dar a certeza da vida eterna, para nos dar a garantia da salvação. Ele veio comprovar todos os profetas, do primeiro homem de Adão até o último, João Batista, passando por Abraão, passando por todos, eles tinham uma fé no tempo futuro. Eles conjugavam o verbo no futuro. Então eles olhavam e viam o Messias, o Salvador. Né? Então nós temos o privilégio de saber que Jesus Cristo, temos uma Bíblia que registra todos os eventos, que Jesus Cristo já veio, o Messias já veio. Então o judeu, 70% ou 80% dos judeus ainda estão aguardando o Messias vir ainda. Nós temos o privilégio de compreender que o Messias já veio. A Virgem já deu a luz. Então por isso que nós aceitamos a Jesus Cristo. Nós temos 3 grandes religiões no mundo, que eu não vou entrar aqui no mérito. Cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Essas 3 religiões veio da mesma casa, da casa de Abraão. Abraão tem uma grande dificuldade aí para ele resolver, porque as maiores religiões veio da casa de Abraão. Isaac é do judaísmo, é filho de Abraão. Ismael, islamismo, que é filho de Abraão, irmão de Isaac. Jesus Cristo veio de Jessé, da raiz de Davi, de Jessé, da linhagem de Abraão. Então a mesma linhagem. Então veio de lá, e todo o islamismo e o judaísmo, que é de Isaac e que é de Abraão, os dois têm que se curvar ao cristianismo. Porque Jesus Cristo é soberano de Abraão. Então Jesus Cristo ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então todos nós precisamos se arrepender e se voltar e reconhecer Jesus Cristo. Então o cristianismo é a maior religião do mundo, mas o cristianismo não é a religião. O cristianismo, nós seguimos é Cristo. Então nós temos o conhecimento da salvação, temos o conhecimento de um Deus que pode todas as coisas e prosseguimos no caminho de Jesus Cristo. Então como ter certeza? Essa grande confiança em Jesus Cristo. Primeiramente nós vamos fazer este é Jesus, que nós já vimos aqui a nível de introdução. Jesus Cristo, ele é quem? Ele é Deus, ele é eterno, ele é humano, ele é homem, habitou entre nós. Então, o nível de introdução, Jesus Cristo é esse. Então, vamos também em 3 pilares ter a certeza dessa vida eterna. O primeiro pilar, né? Nós vamos abrir em João 5,24 para compreender o primeiro pilar. Pela a promessa de Jesus Cristo. Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Então o que Jesus Cristo ele veio fazer essa promessa para nós? Ele veio garantir que se você acreditar na palavra dele, você já passou da morte para a vida. Nós não entramos em condenação, já passamos para a vida eterna. Nós não vamos passar pelo purgatório, nós não vamos ficar uma alma pernada, nós não vamos ter a reencarnação. Nós vamos ter definido, já foi definido. Temos a certeza da vida eterna, porque já passamos da morte para a vida. Vamos aprimorar esse versículo, fazer uma boa exegese desse versículo. Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, olha o que ele está dizendo, ouve a palavra de Jesus e crê naquele que me enviou. Quem enviou Jesus? Deus. Que aí é a Santa Trindade. Deus Pai e Deus Filho. Já nós vamos para o Deus Filho, Espírito Santo. Tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Você foi inocentado. Você estava de um lado e passou para o outro lado. Você estava do lado de condenação, estava do lado de amargura, estava do lado de desespero, o lado que não tinha esperança. Você passou pelo lado de vida eterna, um lado de gozo, um lado de esperança e um lado de eternidade.
não tem fim. Glória a Deus. Segundo pilar, porque você suplicou a Jesus que o salvasse. Então quer dizer o quê? Você aceitou Jesus Cristo, se entregou a Ele por completo. Então, em Romanos 10:13, se você se entregou a Ele por completo, porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Você invocou Jesus Cristo porque você conhece a Jesus Cristo. Ele se revelou a você. E o Espírito Santo, ele testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo nos guiará em toda a verdade e nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo vindouro. Esse é o trabalho da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Então, o primeiro, nós já passamos da morte para a vida. O segundo, nós invocamos o nome de Jesus porque nós somos salvos. E o terceiro, para concluir essa aula de hoje, ter certeza da vida eterna, por causa do testemunho do Espírito Santo. Ou seja, quando você foi salvo, o Espírito Santo veio e habitou em você. O Espírito Santo testifica o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Então, como é que eu tenho essa convicção de salvação de vida eterna? Eu não posso dar esse diagnóstico para você. Eu posso lhe orientar igual eu estou fazendo aqui. O Espírito Santo